bem-vindos a mais um Vinde Empreende, esse podcast que foi idealizado para conectar empresários e a área técnica, a área consultiva. Quero convidar vocês a aproveitar esse momento, a anotar, pega o caderninho, anota. Antes de tudo, né, já vou obedecer o meu marketing aqui, já clica no sininho, segue o canal, se inscreve. Não esqueça de compartilhar com as pessoas da sua empresa, a área técnica da sua empresa também. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui muito bem acompanhado hoje, né, com um timaço de excelência. Eu vou apresentar eles aqui. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Guilherme, sou o head comercial aqui da Vinde. É um prazer poder estar comandando e podendo estar junto com os meus amigos aqui. E hoje contamos com um dos nossos principais parceiros, um parceiro em que é uma referência em Santa Catarina, uma referência no Brasil. Queria dizer que é uma honra recebê-los aqui e contamos também com o nosso novo CEO, recentemente anunciado. Vou apresentar um a um, mas gostaria de cada um que desse uma palavrinha rápida aí para poder se apresentar também. Primeiro, Rodrigo. Eles fazem parte, antes de eu apresentar o Rodrigo, né, eles fazem parte da Open Market, do grupo Open Market, né, uma das maiores trades de Santa Catarina e com certeza uma referência nacional. Rodrigo, se apresenta para a gente aí. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rodrigo, como o Guilherme falou. Estou no Open Market há um pouco mais de 10 anos. Tenho uma experiência aí anterior na indústria por mais de 20 anos. Lá eu era importador, exportador. E aí vim aqui para o comércio exterior entender como que funciona de fato isso nesses últimos 10 anos. Bem-vindos, bem-vindo. Tomasi, Fernando Tomasi, né? Fernando Todo mundo conhece Tomasi. É o Tomasi da Open. Olá a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Fernando Tomasi, 14 anos trabalhando como consultor ali na Open Market, 17 anos de comércio exterior. Sou criado e vivido no comércio exterior, sem experiências anteriores como do Rodrigo. Puramente Comex aqui. Comex. Obrigado aí. Veio da operação e agora comercial, né? Tem os dois lados aí, né? Da operação ali no chão de fábrica, onde veio esses cabelos brancos aí. Mas a gente tem cabelo também. Tá bom, é isso aí, eu entendi. E Moura? Bom, obrigado aí, pessoal, por estar participando desse bate-papo aí conosco. Eu também tenho mais de 25 anos na área tributária e me envolvendo com comércio exterior também aí uns bons 15 anos, né? Sempre focado em viabilidade e em questões tributárias. Eu acho que a gente tem um bate-papo aí bem bacana aí para a gente falar sobre negócio e forma de viabilizar cada vez mais o comércio exterior para as empresas no Brasil. Muito legal. Acho que é um time de excelência, acho que aqui o papo vai fluir muito bem. Quero que a gente... acho que todo o podcast da Vinde a gente sempre pensa no cliente, né? Acho que a visão aqui a gente vai sempre discutir oportunidades para o cliente, que a gente tenha isso em mente. E acho que no momento que a gente está no mercado atual, a gente vai falar de um assunto que é regimes especiais e tratamento estadual. Tratamento tributário especial estadual. É isso o nome? Isso aí. Pode ser? Pode ser. Vou chamar de incentivos estaduais, tá? E como a gente conciliar isso? Como é que o mercado, principalmente, né? Hoje você tem ICMS, você tem tributos federais. O que isso tem impactado na carga tributária dos empreendedores, das empresas, seja do lucro real, do lucro presumido? Queria que vocês dessem uma visão do que vocês têm visto no mercado, da necessidade, se todo mundo já viu isso, ou seja, se todo mundo já abriu os olhos para isso, e a gente começar o bate-papo por isso, pelo mercado, né? O que temos no mercado hoje? Posso começar? Pode começar. Como eu falei, eu vim da indústria e quando eu estava lá que eu vendia um produto físico, tinha um ambiente diferente. Então lá a gente importava o produto e eu precisava receber, e mais nada. Eu não sabia o que acontecia dali para trás. Depois, quando eu cheguei aqui, esses 10 anos de experiência entendendo, hoje a gente trabalha com uma especialidade tributária. As empresas no Brasil, elas podem produzir um produto brilhante e ele poderia vender por si só, mas não é assim. O empresário ele deveria dar um passo atrás antes de criar a empresa, entender das condições tributárias. Antes de vir para cá, eu estava pensando no desafio da questão tributária e dos tratamentos tributários diferenciados. Lembrei que o que acontece? O empresário ele produz um produto, começa a vender esse produto e ganha dinheiro. E aí o que acontece? Depois de um tempo ele vai entender que
a questão tributária que foi tratada na empresa dele deveria ter sido feita de outra forma. Muitas vezes a gente vê empresas que, para ter um radar, a constituição dela foi feita de uma forma equivocada e ela precisa voltar lá e tratar. Então, é muito mais complexo você tratar com importação, exportação, do que a gente imagina quando vai criar uma empresa. Era esse o pensamento. Muito bom, muito bom. Muitas vezes o cliente me pergunta, pô, qual é o meu regime tributário ideal para importar? Na importação é o lucro real. Na maioria das vezes, porque se acredita de todos os impostos ali, exceto do imposto de importação. Muitas vezes estão abrindo filiais. Tomás, eu quero abrir uma filial, fugir de um MSST, fugir de um custo logístico um pouco mais elevado que eu estou tendo, fugir dessa minha dificuldade. Eles nos consultam sempre. Tomás, esses produtos aqui são os meus produtos heads aqui, como que eu consigo ser mais competitivo? Porque antigamente a gente era muito regional. A Open Market, com 26 anos de história, ficou mais de 15 anos atendendo Santa Catarina e sul de Santa Catarina, principalmente. A globalização, a internet fez a gente ter que expandir. A água bateu... não pode falar, né? A gente teve que se moldar ao mercado. Começamos importando da Argentina caminhões de alguns produtos específicos da cerâmica. Era polo industrial aqui, o Sul, referência nacional. Custos logísticos, distâncias, tributos, fez a gente ir devagarinho, perdendo esse posto. O Rodrigo é do ramo, eles conhecem muito bem, migrou devagarinho para São Paulo. A gente foi perdendo força, a gente está muito afastado do resto do país. A crescente é norte, nordeste, é sudeste para cima, então a gente fica um pouco mais afastado. O pessoal aí da cerâmica descobriu isso. Além disso, juntamente a isso, veio a internacionalização, a globalização, trazendo produtos China e Índia, que aí, aliado a um custo Brasil aí que nos prejudica mais ainda, sem falar da logística, que a gente está tão afastado do resto do país, fez a gente perder um pouco de força, fez a Open, as tradings, as empresas pensarem fora da caixa e benefícios fiscais, tratamentos tributários, regimes especiais, são diferenciais. Uma pouquíssima porcentagem das empresas hoje importam, né? A gente conhece bem isso aí, mas cada vez mais as empresas estão importando cada vez mais pequenas empresas estão importando, estão entendendo que concorrente meu não é mais só o vizinho, a gente tem que pensar fora da caixa. E aí a Vindi traz um serviço diferenciado de especialistas, nós também com tratamentos, produtos, estudos, e aliado a esses nossos dois serviços aqui, a gente consegue fazer empresas que não seriam competitivas sem a gente ser competitivas, conseguir brigar, né? Muito bom. Eu ia até te perguntar, Moura, porque essa visão é muito legal, né? De pensar antes de formar qualquer coisa, qual regime tributário. Assim, se a gente for pensar hoje, uma empresa que não pensa na parte tributária antes de exportar, antes de importar, o que isso vai afetar no custo, o que isso vai afetar na margem, hoje isso é preponderante para o futuro da empresa? Como é que tu vê o tamanho da nossa carga tributária? Se tem alguns dados para trazer para a gente, acho que seria legal ter essa visão também. Não, assim, o que é fato hoje, né? O Brasil, a questão tributária, diferente de outros países, ele é um diferencial competitivo hoje. Se eu não uso as questões tributárias como em favor do meu negócio, como tu comentaste, né, Rodrigo, de pensar antes, de estruturar uma operação, enfim, porque hoje a gente está falando de uma carga tributária aí de quase 30% do PIB. Né? Então, é diferente de outros países onde eu pago sobre o consumo, né, que é o que a gente está vislumbrando aí a partir de 2027, iniciar a reforma tributária, de ir para esse modelo. Eu tenho que colocar sempre na mesa a questão tributária na hora que eu vou avaliar o negócio. Né? E a globalização ela veio como um viés me obrigando a fazer isso. Né? Hoje eu não tenho, o empresário que não entender ainda que eu tenho que trazer especialistas na área tributária,
para discutir um negócio novo, um novo produto que eu vou lançar, eu tô já entrando com uma desvantagem competitiva no mercado, porque logo ali na frente, como o Rodrigo comentou, eu vou ter que avaliar e voltar e fazer o trabalho. E às vezes eu voltar, o custo é caro, né? Muito alto, às vezes, e até inviabiliza. Às vezes, eu tenho um caso que uma empresa decidiu instalar num determinado estado, mas quando ela viu que tributariamente não fazia sentido nenhum. Sim. Logisticamente, até fazia, mas tributariamente ela, assim, inviabilizou o negócio dela. Então, tu desmobilizar uma fábrica que tu já construiu, os prédios já existem, tá todas as máquinas lá, é difícil para o empresário, né? E a gente vê que isso hoje é um dilema que muitos empresários enfrentam e às vezes eles acabam negligenciando ainda a questão tributária de olhar, pô, eu vou buscar uma alternativa, né? Eu preciso buscar uma alternativa. Às vezes não vai ser a melhor que se eu tivesse lá no início buscado, mas é uma alternativa que vai me ajudar a amenizar aquele risco que eu tenho. E com a reforma tributária que vem ali na frente, eu sou obrigada a ir para a prancheta, né? Não tem... Sim. Agora eu tenho vamos dizer assim, eu vou ter uma oportunidade de zerar os meus erros tributários e voltar, olhar o meu negócio de fora de novo e estruturar. E eu acho que esse pensamento não só operacional, um pensamento mais estratégico, né? Então, assim, dar um passo atrás, olhar de cima e ver o que pode ser alterado. E eu acho que aqui eu não posso perder a oportunidade aqui de a gente ir para o hands-on mesmo, botar a mão na massa aqui e pensar junto com vocês formas práticas. Eu queria perguntar para questões de TTDs mesmo, que vocês nos explicassem rapidamente, tá? Rapidamente, mas podem ficar livres de explicar a diferença de estados para estados, quais são os tipos que nós temos, principalmente a parte de encomenda, conta e ordem, a importação própria, qual estado hoje vocês atuam, qual é o estado que é melhor fazer por encomenda, qual é melhor por conta e ordem. Se vocês conseguissem dar uma visão geral aqui pra gente, até para que o pessoal que está assistindo possa entender pelo menos minimamente que caminho seguir. Start, né? Ponto zero. Qual é o ponto zero aí dos regimes estaduais? Começo aqui com o TTD de Santa Catarina, que é o antigo Proemprego. Santa Catarina é pioneira em benefícios fiscais, exemplo nacional, tanto que nós temos 5 portos em Santa Catarina, nenhum outro estado do Brasil tem máximo 2, com operação rodando, a gente tem 5, porque a gente como é que é? Perdi o raciocínio. Santa Catarina tem 5 portos porque a gente foi pioneiro nesse assunto de importação. E isso começou com o Proemprego. Alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu via na Jornal Nacional, na televisão por tudo, Guerra dos Portos, todo mundo querendo acabar com o benefício de Santa Catarina, porque as empresas vinham para cá, para Santa Catarina, se instalar aqui, porque aqui tinha mais vantagens, mais portos, perto de litoral, e todos os estados contra esse benefício, no caso, e no fim aí, jogadas políticas, acabaram com o Proemprego. No dia seguinte veio um novo nome, TTD 409. Mudou nomes, mudou algumas questões, e os outros estados, ao invés, deram um estralo, ao invés de, para que a gente vai combater estados que estão beneficiando empresas? Vamos fazer para a gente também, vamos trazer para a gente também. E hoje, quase praticamente todos os estados do Brasil têm algum TTD, algum benefício fiscal. A gente tem vários famosos aí. O de Santa Catarina, como pioneiro, é excelente para empresas aqui do nosso estado. Tem algumas características. Cada estado, cada benefício tem as suas características, cada um puxando para si. Como é um benefício estadual, imposto federal, cada um paga igualmente em qualquer lugar do Brasil. Ele vai tratar em cima do ICMS sempre, né? Quando a gente fala de TTDs, benefícios fiscais, são estados. Então, cada estado trata do jeito que quer. Santa Catarina tem as suas peculiaridades. A empresa tem que estar sediada em Santa Catarina. Os navios, a importação tem que chegar por portos de Santa Catarina. O despachante tem que ser catarinense. Então, alguns produtos são proibidos. São proibidos repassar o benefício fiscal para proteger o Estado, porque o intuito disso aqui, como dizia o nome ali, Proemprego, gerar emprego. Então, tem mais benefícios para maquinários que geram emprego,
para matérias-primas que geram emprego. Então, o intuito dos estados, agora cada estado aí tem suas peculiaridades. Rondônia não pode importar derivados de petróleo por algumas questões deles lá. Aí tem Bahia, tem Minas Gerais, agora com o corredor. Depois a gente vai, acho, comentar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, falando de TTD de Santa Catarina, e TTDs estaduais é isso aí. Cada estado protege o seu. O intuito é trazer indústrias, trazer arrecadação e gerar emprego. E a diferença, se eu hoje, vamos lá, falando da parte prática, se eu fizer uma importação sem utilizar um TTD, eu vou pagar a alíquota cheia, que a alíquota é essa. E se eu utilizar, eu sei que tem variáveis aí, tá? Mas se tu quiser dar 2, 3 exemplos pra gente de Santa Catarina, para depois o Rodrigo falar um pouquinho mais sobre o de encomenda. Mas 3 exemplos, pode ser tanto de ICMS, pode ser tanto. Como é que fica o crédito presumido de ICMS, esse retorno que o Estado dá? Se tu conseguir dar um exemplo pra gente, também seria legal para o pessoal entender um pouquinho os cálculos. Claro. O benefício fiscal que a nossa empresa possui é fácil de vender quando a gente pega um empresário que quer ouvir. Um cara que importa diretamente, paga 12% de ICMS cheio, 17%, 18%, depende de alíquota, depende de produto. A gente chega oferecendo uma redução. Eu nunca vou ser um custo para ele. Então, eu acho fácil vender o meu serviço porque a gente nunca vai onerar o produto, e sim sempre reduzir. Um empresário, uma empresa que vai trazer um produto que vai pagar 12% de ICMS, sendo o lucro presumido real, vai se creditar de 12%, fica 0 a 0. Importando conosco, se for um produto, por exemplo, para revenda, ela vai pagar 1,4% ao invés do 12%, ou de alguma outra alíquota. Então, ali a gente já tem 10,6% de fluxo de caixa de redução. Então, fluxo de caixa hoje para a empresa vale ouro. A gente briga o tempo inteiro com fornecedores para conseguir prazo, para dar fôlego para as empresas. Então, esse 10,6 aí é um baita de um fôlego. E aliado a isso, esse 10,6 de redução, a nossa nota fiscal vai com 4%. Então, e ele paga 1,4%. Então, esse 2,6 é benefício fiscal, é o TTD que a gente possui, que a gente compartilha com os clientes. Então, é 10,6 mais 2,6. Muito bom. Então, tem uma vantagem. Uma empresa que vai industrializar, por exemplo, aí já tem uma outra configuração. Ao invés de pagar o 12%, o 17%, o 18%, que seja, paga 4% somente. Então, aí tem 8% de média aí, em regra geral. Mas a nota fiscal vai com 10%. Então, tem 8% de redução do fluxo, mais 6% de benefício fiscal. Aí é benefício fiscal, é dinheiro que entra na veia. Então, e aí esse 6% a gente negocia, fica com uma parte e repassa a outra. Então, além sempre de uma redução de fluxo, tem um ganho fiscal a cada operação feita conosco. Na importação por conta e ordem, né? Que tem 3 tipos de importação vigentes no Brasil. Importação direta, quando o abençoado paga a alíquota cheia. Por encomenda, quando são importações interestaduais ou quando existe um financiamento de uma trading. E aí existe uma certa bitributação em alguns pontos, aí dá uma pequena onerada, mas mesmo assim mais vantajoso do que o importar diretamente. E tem o conta e ordem, que é esse que é o ponto forte em Santa Catarina, onde as duas empresas importam em conjunto. As duas têm que ter o radar, as duas têm que ter o mesmo limite, as duas figuram em toda a documentação. E para a Receita Federal, importando em conjunto, onde o importador, por exemplo, Open Market, importa por conta e ordem de terceiros, que é um cliente. E aí o benefício é nosso, a gente repassa para o cliente, proporcionando essa redução. Muito bom, muito bom. Complementando isso, que aconteceu em 99, foi uma modificação, né? Com fase ele validou as operações por conta e ordem de terceiros, bem como as operações de encomenda. Há uma diferença, né, entre essas duas operações. A operação por conta e ordem de terceiros, ela está consolidada em Santa Catarina já há bastante tempo. Então, ela pode, como o Tomás falou, pode ser importado um produto que vai ser revendido com uma alíquota de 4% e um produto que vai ser industrializado com uma alíquota de 10%, que tem um benefício maior. Ou seja, o que Santa Catarina quis fazer? Trazer as empresas para cá com suas indústrias,
para gerar movimentação nos portos, empregos, e ela conseguiu fazer isso. Só para a gente entender qual é o resultado disso tudo, um caso prático. Um cliente meu, que eu atendi no passado, ele tinha 5 milhões de ICMS sobrante em São Paulo. Provenientes do quê? Essa sobra de ICMS? Proveniente de importações próprias realizadas em São Paulo, pagando 18% de ICMS. Então, ilustrando, em cada milhão, ele investia R$180 mil de ICMS. E aí, o que ele fazia com esse produto? Ele revendia interestadual com alíquota de 4%, que se fosse fazer uma operação pelo mesmo preço, ia sobrar 14%, e parte disso ele exportava com alíquota 0%. Então, ele gerou 5 milhões de ICMS sobrante. E ele tem filial em Santa Catarina. Qual foi a única solução, ou qual foi a solução que nós encontramos? Ele realizar as operações de importação por conta e ordem de terceiros em Santa Catarina, deixou de pagar 18%, 180 mil em cada milhão de importação, recebeu uma nota com 4%, pagando 1,4%, ou seja, 14 mil, na mesma comparação, transferindo ou já distribuindo aqui em Santa Catarina. Em 6 meses ele conseguiu consumir o ICMS sobrante, 5 milhões parado lá. Isso falando de conta e ordem. Uhum. E para falar da operação de encomenda, nessa mesma mudança lá em 99, onde no passado o encomendante ele não tinha a possibilidade de o encomendante adiantar o valor para a importadora. Ou seja, as importadoras eram as financiadoras da operação. Então, foi liberado que ele poderia estar adiantando o valor naquele momento. Então, em 99 aconteceu o advento da operação de encomenda em outros estados, que ela se equipara, ou às vezes é até melhor que uma operação de conta e ordem. Aquilo que somente Santa Catarina tinha, o Espírito Santo, ou Alagoas, pôde ser feito em outros estados a partir de filiais como Alagoas e Rondônia. Então, hoje o que acontece, falando aqui da gente, né, da Vind e da Open Market, a gente consegue realizar operações, soluções para o cliente, que voltando, né, no primeiro momento a gente vai entender o escopo fiscal do cliente, o que ele precisa, e o que nós, Vind e Open Market, temos para melhorar e reduzir os custos desse cliente. E entre eles, que a gente vai poder falar depois de drawback, outras coisas, ex-tarifário e tudo mais, a gente pode fazer uma operação, por exemplo, em São Paulo, substituindo esse 18% de ICMS, com notas fiscais de 4%, e pagando menos que 1% lá para as filiais de Alagoas, Rondônia. Eu vou, antes de passar ali para a gente poder fazer esse link com os regimes, eu queria te fazer uma pergunta que isso é bem interessante, dúvidas comuns dos nossos clientes, tá? A gente sabe que a maior força industrial hoje no Brasil é São Paulo, interior de São Paulo. São Paulo ali é muito forte. Só que a gente vê muito esses benefícios em outros estados. Então você vê Alagoas, você vê Rondônia, você vê Santa Catarina. E o Tomás falou uma coisa, que Santa Catarina você tem a premissa de importar pelos portos de Santa Catarina. Então, para São Paulo, para os clientes de São Paulo, interior de São Paulo, qual é o formato mais utilizado? Porque pode ou não importar por outro porto, ele precisa ter uma filial em Santa Catarina. Por que é vantajoso para o estado de São Paulo, que a gente tem visto que talvez seja o maior gap em valor versus o que está utilizando, esse benefício? Por que ele é vantajoso? Então, Santa Catarina, para usar o tratamento tributário diferenciado em Santa Catarina, necessariamente você precisa ter um CNPJ em Santa Catarina, e a tua importação marítima tem que o navio atracar em portos de Santa Catarina. E rodovias em fronteiras terrestres, destinado a CNPJ de Santa Catarina, e dependendo, tem Dionísio Cerqueira, uma questão que não vou entrar no detalhe aqui. Já encomenda, Rondônia e Alagoas, que nós temos filiais lá e temos benefícios fiscais nesses estados, pode ser desembaraçado em qualquer porto, qualquer fronteira. E para São Paulo, especificamente, a operação hoje que mais acontece, mais leva vantagem para aquele estado, operação por Rondônia, desembaraçado no Porto de Santos, destinado a um CNPJ
direto de São Paulo. Então, hoje, se uma empresa ela está em São Paulo, ou eventualmente ela opera por Santa Catarina e transfere para São Paulo, ela pode, e ela tem, né, sua matriz ou filial em São Paulo, ela pode realizar a operação por São Paulo com a logística padrão, mantendo os armazéns, tudo que ela já utiliza numa importação própria, se beneficiando do tratamento tributário de Rondônia. Nesse Sem caso, ter a filial em Rondônia. sem ter a filial em Rondônia. A filial, Muito bom. quem tem é a importadora, assim como Alagoas. Muito Mas bom. Rondônia ainda leva mais vantagem. Muito bom. Muito São bom. Paulo não tem um benefício fiscal explícito como tem em Santa Catarina, tão grande. Tem alguns incentivos para algumas melhorias, equipamentos, etc. Mas um benefício fiscal como Santa Catarina não tem. Muitas vezes a gente liga para um cliente, vai estar conversando com alguém, pô, mas aí eu tenho que abrir uma filial lá em Santa Catarina. Não, tem em Rondônia. 15 dias atrás eu fiz uma reunião com um cliente lá de São Paulo, cara, 30 anos de experiência, já fez, ele tinha lá, não sei quantas, 25 mil, 26 mil importações de experiência, abriu já filial em Santa Catarina, tinha TTD em tudo quanto é lugar, faz ex-tarifário, ele é um crânio. Cara muito inteligente mesmo, está estudando para ser fiscal da Receita. Ele se apresentou já mostrando o currículo, assim, pô, e agora o que eu vou apresentar para eles? O cara já sabia as leis de cabeça, artigos, tudo. Enquanto ele ia falando, eu ia pensando assim, pô, onde é que eu posso acrescentar aqui? Esse é o nosso serviço, né? Onde é que a gente pode ajudar? Onde a gente pode melhorar? A gente não quer ser um custo para vocês, um fardo, a gente quer ser um diferencial. Tanto a Vindi quanto a Open Market. A gente está no mesmo barco. E o cliente tem que entender que a gente está no mesmo barco. A gente está sempre tentando, na última linha lá, trazer o produto no menor custo possível. Pô, como é que eu vou ajudar esse cara? Achamos a solução de Rondônia, trazendo por Santos e eliminando essa perna logística, que assim, não, esses produtos aqui que eu industrializo aqui, eu faço assim, e o resto eu trago por Santa Catarina, deixo lá eu revendo, não sei o quê. Aí, montando todo ali um estudo e uma conversa, a gente vai ganhar na perna logística, que hoje ele traz por Santa Catarina e leva para São Paulo. A gente trazendo por Santa Catarina nesse benefício que o Rodrigo falou, que muita gente não sabe, mas a gente consegue usar um benefício em São Paulo por encomenda, ratificado, tudo legal, tudo sem nenhum risco, e eliminando essa perna logística, tendo que trazer por outros estados. E também a gente, por ter um volume lá em São Paulo, que logicamente é polo, até pra gente, né? A gente tem tabelas diferenciadas também lá nos portos. A gente não trata só de benefício. A gente tem parceiros logísticos estratégicos, a gente tem tabelas portuárias. Pô, eu tava olhando ali, tinha mais de 40 tabelas em portos e terminais do Brasil inteiro, onde a gente reduz também nessa parte, como comentei, o intuito é naquela última linha lá ser o menor possível, o menor valor possível. Hoje em Santa Catarina a gente tem a melhor tabela de Santa Catarina, é menos de 50% da tabela geral, de um empresário que importa ali por Navegantes, que vai lá pagar o seu 0,72 aí de armazenagem, com a gente é 0,35, menos da metade do que ele paga. Então não é só no benefício, não é só naquele 6% de crédito presumido ou 2,6%. Então tem toda uma análise. O nosso sistema que a gente desenhou internamente, esse sistema que hoje foi comprado aí por uma empresa no Brasil, a gente tem um sistema que a gente desenha ali, coloca ali todo o escopo da operação, container, $60 mil, carga IMO, e ele já diz, tem que chegar pelo porto de Itajaí e remover para Multilog, por exemplo, que vai te deixar o menor custo possível. Então, a gente tem tabelas diferenciadas para produtos químicos, com um porto, com outro não. Então tem toda essa questão também logística que a gente analisa, não só a fiscal tributária. Muito bom. O Moura, vou te chamar de Moura aí, né? Maurício Moura, mas vou te chamar de Moura. O que eu pego muito, né? Os clientes, eles têm muitas dúvidas. Nós vimos um tratamento específico estadual e dentro de uma compra, seja importada ou seja nacional, você tem tributos mistos ali, né? Federais e estaduais. Temos dois regimes principais no Brasil que eles vão incidir nos dois, né? Tanto nos de importação quanto nos dois. Que é, para mim, os maiores destaques hoje do mercado, que é o drawback e o ex-tarifário. Com
com os benefícios fiscais hoje vigentes? Se quiser dar um... Não, perfeito. Eu acho assim, foi comentado ali da questão do caixa, né? Eu acho que o caixa é o principal item que as empresas têm que se preocupar tem que ter um guardião 24 horas, né? E quando a gente está falando desses regimes de se eu vou trazer importação direta por conta e ordem, sob encomenda, eu tenho que estar olhando todos os aspectos. Eu tenho que olhar o aspecto tributário, o aspecto logístico, o aspecto de custo e o aspecto de caixa. Quanto isso vai me custar no final, na última linha, como o Tomasi comentou, né? Às vezes eu olho o valor de uma invoice, de uma fatura, mas não é aquilo ali que vai me custar a mercadoria. Tem que entender quanto vai me custar aquela mercadoria dentro do meu estoque pronta para ser vendida. Né? Então, quando a gente fala em olhar qual é a melhor forma, se eu vou trazer por conta e ordem, ou sobre encomenda, ou importação indireta, é isso que eu tenho que sempre ter em mente. Não é o valor que eu estou comprando a mercadoria, é quanto ela vai me custar lá no final, e o que custa é o que eu vou pagar. É o que vai sair do meu caixa. Né? Hoje, quando a gente fala de regimes, a gente tem o ex-tarifário, né, e o governo ele está muito atuante em cima do ex-tarifário. A gente tem mudanças recentes aí que trouxeram reduções importantes aí para questões de importação de alguns segmentos. O governo está bastante imbuído em viabilizar, principalmente, produtos que vão ser industrializados no Brasil, né, de liberar o pleito, se tu conta, ele está muito indo na linha dos regimes estaduais, né? Que se eu der uma contrapartida de geração de receita, geração de emprego, um investimento atrelado, aquele ex-tarifário ele tem uma chance muito grande de ser liberado, né? Ou seja, eu não pagar imposto de importação ou reduzir o imposto de importação para 2%, 4%. Então, tem uma sinergia nos processos, né? O governo federal também está indo muito nessa linha de tentar trabalhar para viabilizar com uma contrapartida, né, do empresário aqui, que ele já vai produzir e investir. E falando do drawback, que também é um regime bastante importante, e eu defendo assim há muito tempo que se eu vou comprar um produto para industrializar e eu sei que eu vou ser exportado, eu tenho que desonerar a cadeia toda. Eu tenho que pagar o mínimo imposto, ou zerar o imposto de toda essa operação. Né? Muitas vezes eu não tenho essa previsibilidade de comprar já dizendo, carimbando que eu vou ser exportado, mas eu tenho esses regimes para pagar o mínimo de ICMS, principalmente, porque depois, com o drawback e isenção, eu consigo voltar 2 anos e tirar o imposto e repor o meu estoque sem os impostos federais. Ou seja, de novo, eu estou combinando 2 benefícios. Um que é um benefício na importação, né, que eu posso tirar o ICMS, reduzir ele significativamente, e depois, logo em seguida, eu vou buscar o PIS e COFINS e o IPI, que eventualmente, e o imposto de importação daquilo que eu exportei. Então, são combinações, assim, o que a gente tem que ter sempre em mente que eu olhar isoladamente, aquilo que eu falei, às vezes eu olhar, eu vou importar direto porque é mais barato, tá? Mas é mais barato por quê e como, em quais condições, né? E eu entender qual é a finalidade do meu produto. Muitas vezes a gente vê que algumas empresas estão muito preocupadas, a logística está preocupada em deixar a mercadoria disponível no estoque. Essa é a medição que ela tem. Eu tenho que ter a mercadoria no estoque no menor prazo possível, mas ela estar no estoque no menor prazo possível é melhor ou pior do que eu fazer uma estratégia onde eu consigo trazer ela no menor prazo possível e com menor custo. Eu acho que isso, muitas vezes, eu estou preocupado em vou trazer aéreo o produto porque ele tem que estar ali, mas o preço ali inviabiliza eu vender. Porque o preço final vai ficar... Eu vou vender menos quantidade do que eu se tivesse estruturado todo no processo. Eu acho que essas conexões... às vezes eu vejo as empresas muito departamentalizadas que elas não estão conectadas para entender, né? Esse caso que o Tomás trouxe ali, ele buscou todas as alternativas, né? Mas quando eu trago um especialista de fora, onde ele olha aquela visão mais macro, normalmente a gente consegue contribuir, né? E como tu falaste, assim, o nosso objetivo é agregar valor e entregar um resultado para o cliente, né? Então, em cima disso, a gente vai estar buscando todas as alternativas. Acho que esse é o principal ponto quando a gente olha essas questões de combinar benefício ex-tarifário,
né, com drawback, e tem alguns, vamos dizer assim, alguns mitos, né, que o drawback, às vezes tem pessoas que entendem que tem que segregar estoque, coisas que lá em 2000 e alguns anos atrás já se caiu por terra. O ex-tarifário só é para máquinas, mas eu tenho ex-tarifário para produtos que eu vou usar como um insumo no produto que eu vou vender. Tem previsão legal. Né? Então, eu não estou comprando nenhuma máquina importada, então não vou fazer ex-tarifário, mas não, né? Eu tenho outros grupos de produtos que permitem ex-tarifário. Né? Então, combinando o ex-tarifário com um regime estadual, olha o benefício que eu posso ter. E tem um outro ponto que eu acho que é a maior dúvida dos nossos clientes, tá? Que é o seguinte: é muito comum que, por difundir o assunto de drawback suspensão entre os despachantes, todos, sem exceção, sempre priorizam o drawback suspensão. Porque tu abre, tu cria um compromisso, o cliente ele que absorve aquele compromisso, então ele fica aquele compromisso de exportar. Só que quando tu faz um drawback suspensão, muitas vezes ele não é a opção nem estratégica e nem em custo. Por quê? Pelo que vocês estão falando aqui, se eu pego um cliente de Santa Catarina, eu acho que daqui dá pra gente discutir. Santa Catarina, se eu faço uma importação por conta e ordem e eu tenho um crédito presumido de CMS, atrelando junto a um drawback e isenção, que eu tiro toda a cadeia de tributos, além de eu zerar a minha tributação, a entrada, eu ainda tenho um ganho fiscal com o ICMS. Certamente. Então, tem uma redução de custo adicional ainda. Adicional. Então, às vezes, não, os clientes optam por o mais fácil, pelo que ele já tem na carteira, só que às vezes esse olhar de cima faz eu entender, poxa, não é só o mais fácil, não é só... Isso perpetua. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar que regime especial e TTD estadual, ele tem que andar junto. Eu não posso trabalhar com duas coisas separadas. E os clientes trabalham separado. O despachante indica, não, deixa que eu faço aqui para ti. Acaba não sendo a melhor estratégia, assim. Eu vejo isso muito dos nossos clientes. É que a gente vê muito despachante como sendo o cara de confiança da empresa. O despachante é o contador, na minha visão, tem a mesma importância. Tem que ser um cara de confiança que o que ele falar, você tem que ouvir. Só porque tem muito despachante que, para fugir de uma responsabilidade, vai trazer uma redução para o cliente, que até então não tinha nenhum drawback, não usufruía dessa condição. Suspensão, ele dá uma melhorada na situação e não se compromete. E o cliente deixa de ouvir outras vozes. Então, eu sempre indico aos meus clientes, nunca fica só com uma trade, nunca fica só com despachante. Tenta sempre ter uma segunda opinião, até para mensurar a qualidade de serviço, coisas diferentes. Um vai puxando o outro. Então, é algo muito importante, realmente, essa questão. Vou abrir um parênteses sobre o ex-tarifário, sobre o drawback e um produto do ex-tarifário, casando os dois, importação com tratamento tributário diferenciado para produtos com ex-tarifário ou da lista CAMEX, nós obtemos o suprassumo do benefício. Nós podemos ter até 10% de benefício fiscal puro. Nossa, ou seja, 10%. Realizando uma importação pela importadora, pela trade, que obtém benefício fiscal, nesse caso nós temos, né? Podemos salvar R$100 mil em cada milhão de importação. Eu gosto de analisar tudo em cima de 1 milhão, porque a gente põe assim, dá para encostar nesse ganho para um produto com ex-tarifário, ou um produto da lista CAMEX, né, que não tem similar nacional. Muito bom. Então, é claro que, voltando um pouco, qual é que é o nosso trabalho, né? Tanto a Vindi quanto o Open Market, que é o que a gente está falando aqui. Independente do escopo que esse cliente tenha, eu gostei da tua forma de organizar as ideias, bem bacana. Independente do escopo que esse cliente tenha, a gente sempre está chegando lá, entendendo quem ele é, qual se ele é simples nacional, presumido, lucro real, onde ele está, qual a origem desse produto e para onde esse produto vai, se ele vai industrializar, se não. Um exercício que a gente faz na empresa, assim, muitas vezes, nós temos clientes multinacionais que os CEOs ou as pessoas que trabalham fora do Brasil, eles vêm para cá para tentar entender o nosso sistema tributário. E aí a gente vai explicar para aquele que tem um imposto único, que tem PIS, COFINS, ICMS, IPI, sem falar imposto de renda, ISS. Aí ele fala, qual é a tributação de ICMS interestadual?
A resposta é depende. Se o produto é importado, 4. Eu ia falar Se o produto ele tem origem nacional, será 12. Mas não é uma regra geral, porque se for para o Nordeste, será 7. Então, é uma loucura tributária nisso tudo. Mas depois desses 10 anos, né, que eu falei que eu trabalhei na indústria e produzi um produto, agora a gente fala só de parte tributária. E aí, o empresário, naquele passo anterior, ele tem que entender quem vai ser a empresa dele no futuro, qual o orçamento que ela tem, e os clientes perguntam nesse meio caminho, eu devo ser presumido real? Depende, a tua controladoria é o coração do teu processo. E lá, né, na importadora, na Open Market, o coração do nosso processo é a controladoria. Eles criam regras para nos responder, porque nós da área comercial, a gente tem demandas diárias, inúmeras demandas, porque o nosso cliente está no Tocantins, comprando um produto que ele vai industrializar, ora ele vai revender, outro cliente está no Ceará, e assim por diante. Então, a gente está fazendo essa análise tributária o tempo inteiro pela origem, pelo destino, tanto do CNPJ quanto do NCM, do HS Code. Isso. E só complemento, só fazendo um comentário, né? Qual a reforma tributária que a gente está buscando, que é para simplificar, a tributação vai ser pelo destino, né? Então, Sim. eu sempre vou estar olhando o destino. Só que a composição da alíquota, hoje prevista na legislação, ela é Estado mais o município. Então, ou seja, se um Estado tem 300 municípios e todos resolverem ter uma alíquota diferenciada, eu vou ter 300 alíquotas, né? Então, a gente tenta, tá vislumbrando a reforma como uma simplificação, mas tu vê a dinâmica, como o nosso país é continental, né? Eu tenho muitas variáveis de origem, destino. Isso ainda vai permanecer no nosso dia a dia. E quanto é importante, todo mundo está olhando a operação do início ao fim, né? Aquilo que eu volto a dizer, né? Se eu não entender da onde vem aquele produto e o que eu vou fazer com ele e qual é o mercado, o mercado vai, aonde o mercado vai consumir aquele produto, se vai ser para o exterior ou vai ser no mercado local, vai ser muito difícil fazer essas análises, né? Então, quando a gente fala da controladoria, normalmente é a que tem os números todos detalhados, né? A gente precisa cada vez mais. E nós, como viemos de fora, a gente tem aquele olhar, porque a nossa experiência já sinalizou, se eu não olhar o todo, eu vou ter uma pegadinha logo ali na frente. Né? E tem um ponto, Moura, que eu acho que é legal mencionar. Além de ser complexo, nós temos mudanças constantes. E isso é uma coisa que a gente sempre discute, né? Hoje sai uma notícia, amanhã já muda tudo de novo, e você tem uma novidade, você tem que se adequar. Recentemente aqui agora saiu várias novidades, semana passada, ontem, hoje, vive sancionando novas regras e novas leis. O quão importante é ter uma empresa que está atento a essas novidades, um especialista que diga, olha, mudou algo aqui que eu preciso adequar e que vai ser bom para ti. Como que tu vê isso, a importância de um apoio técnico consultivo constante, não só spot, a pessoa vai lá, implantou algo e abandonou. Só que isso daqui 6 meses pode ser que não seja tudo diferente, né? Sim. Eu vejo hoje, voltando lá àquela minha fala inicial, né? No Brasil, a parte tributária é um diferencial competitivo. Eu preciso de uma consultoria, mas não aquela consultoria ortodoxa tributária, mas aquela consultoria de negócio, né? Nem agora. Recentemente saiu a questão do drawback de serviço, de eu poder incluir serviços dentro do drawback que entra em vigência em 2026. Né? Eu já tenho que ter alguém preparado para me dizer qual é o caminho que eu tenho que seguir, né? Qual é o caminho que eu vou ter que seguir com quem está importando, como é que eu vou importar, como é que eu vou tratar as despesas de importação, como é que eu vou tratar as despesas de exportação para poder ter o benefício, né? Porque às vezes a gente acaba negligenciando isso porque, isso aqui eu vou olhar ali na frente, mas a gente sabe que é um ecossistema, importar e exportar no Brasil tem uma complexidade muito grande, né? Várias documentações, várias licenças, várias autorizações. E se eu não estou olhando isso e entender isso no detalhe, assim, eu estou fadado a perder dinheiro, né? Eu não estou dizendo que tu não vai exportar ou não vai importar, mas a nossa experiência já mostra que tu não vai ter o melhor resultado nesses negócios. Eu queria trazer um case aqui que é legal a gente discutir. Teve recentemente, semana passada, um cliente que entrou em contato conosco já no... Como é que é? Só com o olhinho para fora, já se afogando, né? O que aconteceu? Alguém apresentou o drawback para ele,
e disse assim, olha, vamos fazer o drawback, o patrão se empolgou, o dono da empresa se empolgou e disse assim, vamos fazer. E aí, vai abrir o ato. Mandaram lá um protocolo do ato, ninguém verificou se o ato estava deferido, indeferido, em análise, simplesmente enviaram para todos os fornecedores de mercado nacional para isentar os tributos, já vender com os tributos zerados. E na cabeça, por falta de conhecimento, o dono entendeu, já tem o direito a isso. Ou seja, um passivo gigante, esse ato foi indeferido, não conseguiu ser utilizado, não se consegue mais retroagir esse valor e hoje a gente está trabalhando com esse cliente na regularização e para que isso não se torne um trauma na empresa. Não é porque alguém fez de forma errada ou sem uma análise técnica desejada que a gente não pode mais fazer. Então vamos corrigir, vamos alinhar, vamos ajustar, mas assim agora olhar qual é a forma correta de fazer isso. E já caminhando para a parte final do nosso tema aqui, eu sei que a gente vai longo, a gente já está aqui há um tempo, mas eu queria que a gente ajudasse aqui, assim, de verdade, que a gente trouxesse partes práticas. Eu listei algumas, eu quero entender, assim, como que eu começo? Uma vez eu lembro, Rodrigo, que eu sentei contigo para a gente discutir tributo, a gente estava fazendo uma análise de um cliente, lista Camex, se faz sentido, se não faz, e tu abriu uma planilha. E aquilo marcou a minha cabeça, porque tu abriu uma planilha e tu começou a botar os números na mesa. Sim. Abrir a famosa lousa e começar a desenhar. Onde o cliente começa? Quem que ele procura? Onde que ele busca? Como é que ele começa a desenhar? Onde é que ele olha? Eu acho que... Eu quero ajudar aqui o pessoal que está ouvindo aqui, né? Na minha opinião, o cliente começa ficando insatisfeito. Se ele estiver insatisfeito com o processo dele, ele vai precisar importar para ter mais competitividade, ele tem que buscar algo diferente. E como que nós podemos ajudar? A gente ajuda ele no processo do começo ao fim. A gente está falando de importação aqui, benefícios fiscais, é claro. Esse cliente aqui, na minha hipótese, ele não é um importador, ele precisa importar para se manter no mercado. Então, como que nós vamos ajudá-lo? Na empresa, a gente tem um departamento de outsourcing, que é um time que você vai chegar e vai dizer assim, eu quero importar um produto qualquer e a ficha técnica dele é essa aqui. A gente vai buscar esse produto no exterior, vai visitar o fornecedor. Se necessário, nós vamos levar o cliente até lá, vamos validar esse produto e aí, nesse meio tempo, a gente vai fazer as planilhas de simulação, entender a viabilidade disso. Uma vez que a viabilidade ela se demonstra positiva, que é aquela planilha que a gente conversou nesse determinado dia que você citou, a gente vai desenvolver o processo de importação. E aí esse cliente, ele tem radar? Não, ele nunca ouviu falar. A gente vai levar ele pela mão até ele poder importar esse produto, receber o produto e nesse meio do caminho ainda, ele vai estar interligado aos nossos parceiros, que é a Vindi, são nossa assessoria jurídica, tributária, outsourcing, validação do produto, laboratórios para validar esse produto no exterior. A princípio, ele precisa estar incomodado. Estar incomodado com o que ele tem isso. E querer mudar. E claro que nós não somos uma empresa que estamos repassando benefício fiscal. A gente é uma empresa que tem relação internacional e que pode levar o nosso cliente até onde ele quer chegar. E mais do que isso, tem empresas que têm os clientes dependentes do processo, né? Eu vou fazer tudo e meu cliente não precisa fazer nada. Não, a gente ensina o nosso cliente a caminhar, ele vai estar conosco, porque a gente vai ter uma parceria positiva, mas ele vai aprender a caminhar sozinho e vai aprender o processo dele. Eu acho que é muito mais bom, ou menos muito bom. Esse do incomodar já pelo menos desperta algo, né? Tá preparado para mudança, né? E antes de passar pro Tomás, eu acho que legal trazer essa visão, Moura, de assim... Legal, eu tô incomodado, preciso de uma ajuda de um especialista, preciso de ajuda de alguém, pelo menos para dar uma opinião e entender o que o mercado tá falando. Mas mais do que isso, eu queria perguntar o seguinte, o momento que nós estamos, tu deu uma leve passada, assim, reforma tributária vai zerar todo mundo, assim, se eu não for incomodado agora, se eu não achar alguém que vai me apoiar nessa migração, não só eu vou poder cometer alguns erros, mas também eu vou poder ficar atrás do mercado. Então, depois, se daqui 3, 4 anos eu for ver isso agora, já passou o time. Então, tu tem um norte de fase, com quem que ele tem que buscar, como que ele tem que se preparar, quem é exportador que não faz nenhum regime, que tem que correr agora para fazer. Se tu quiser dar uma olhada, uma pincelada também na reforma, ia nos ajudar também. Um ponto importante, né? Na velocidade que o mercado global está rodando,
uma coisa é eu, 15 anos atrás, eu errar. Eu tinha tempo para corrigir, né? Hoje, eu vejo ainda o empresário brasileiro ainda muito, às vezes, pagando para ver, eu vou ver se depois, se der, eu vou trabalhar no problema. Hoje o mercado global ele está muito dinâmico, né? Tanto é que a gente pega soluções tecnológicas, ChatGPT, enfim, olha o vulto que isso tomou num curto espaço de tempo, né? Então, eu não tenho esse tempo de reação mais. Hoje, eu esperar pagar para ver uma reforma tributária, por exemplo, eu sou acumulador de ICMS, obrigatoriamente eu tenho que buscar um benefício. Né? Eu tenho, Perfeito. às vezes eu não importo, mas eu vou ver se eu não consigo importar, porque importando eu vou conseguir tirar uma parte da carga tributária. Porque o governo está dizendo, eu vou te devolver em 20 anos, né? o teu crédito, que tu tem acumulado lá em 31 de dezembro de 2032. Mas, olha, até 2032 eu vou ficar com esse dinheiro parado. E como a gente falou, caixa é uma coisa fundamental, ainda mais nos dias de hoje, no cenário econômico. Então, eu ficar com 5 milhões, 10 milhões parado lá, até 2032. Depois de 2032, eu vou receber em Parcelado. 20 anos 20 parcelado. anos. Então, assim, nem o empresário ele pode se conformar com isso, né? Eu acho que isso é um ponto que como o Rodrigo comentou, assim, eu não posso me conformar com isso. Eu tenho que ir atrás, buscar alternativas. A legislação já está sinalizando como vai funcionar. Ah, não está regulamentado, mas o que está ali não vai mudar muito. Só vai mudar o como fazer aquilo ali, mas é aquilo ali que vai acontecer. E eu usar estratégias hoje com as regras conhecidas, que tem várias consultorias já dominam o assunto, é muito. O resultado daqui a pouco de eu chegar em 2032 com zero ou com o mínimo saldo credor possível de ICMS, para mim já é um case de sucesso, né? Então, o empresário tem que olhar isso, pensar como eu vou buscar alternativa. Eu tenho que estar incomodado, eu não posso me dizer que. Às vezes a gente olha empresas lá. Até saiu uma notícia em São Paulo que eles vão devolver 1 bilhão de ICMS de empresas que são acumuladoras para ajudar a questão da tarifa que está sendo imposta pelos Estados Unidos. Mas, assim, o Estado teve uma liberalidade. Ele sabe, São Paulo consegue, mas se a gente for olhar outros estados menores, eles não têm capacidade de caixa para devolver esse dinheiro. Então, eu vou ficar esperando isso, vou pagar para ver, ou eu vou buscar alternativas que existem. Daqui a pouco eu usar um regime onde, em vez de eu comprar com 12, ou com 17, ou com 18, eu comprar com 1, 2, sabe? Para mim, assim, eu trabalhei muitos anos do outro lado nas empresas, na área financeira. Para mim, a conta não fecha, né? Eu tenho que me incomodar com isso. Eu acho que isso nós temos que ir atrás, sabe? Eu acho que o que eu posso dizer para quem está nos ouvindo e que trabalha com parte tributária, Comex, ou eu, no mínimo, tenho que ir lá na área de compras. Eu não posso importar curvado meus itens para usar um benefício. Não tem como mesmo. O Rodrigo comentou, vocês têm a parte Source lá fora, Sim. sabe? No mínimo eu tenho que tentar, né? Eu acho que o que eu posso dizer é que a gente tem aí até 2032 um tempo bem significativo. Se eu sou acumulador de ICMS, eu tenho que correr atrás, né? Buscar regimes, buscar alternativa, buscar usar drawback quando for necessário, sabe? Eu tenho que ficar incomodado mesmo, né? E a gente tem a reforma em 2027 que entra o PIS e COFINS e o IPI. O que eu estou fazendo, né? Eu tenho que me movimentar agora. Tá? E tem um ponto que mais uma vez, eu gosto de trazer muito assunto que o comercial ele traz, né? O que é o assunto comum, que é o risco, Tomás. O drawback e isenção, a Vind, ela diz o seguinte, é zero risco. Eu estou trabalhando com um compromisso de 2 anos para trás. Perfeito. Se eu estou trabalhando com algo que já comprometi, que eu já efetuei, um ex-tarifário de uso extemporâneo, que a gente pode até fazer depois um podcast só sobre isso, que é um assunto longo, Sim. que é o quê? É viabilizar para o empresário o ponto zero ser algo sem risco. Cara, eu vou partir do zero já com ganho na mesa. O que tu vai se comprometer daqui para frente, a gente vai junto contigo e criar esses compromissos. Mas drawback e isenção eu consigo trazer isso sem risco. Para a parte de TTDs, também zero risco, tudo em usabilidade, tem cases já de quantos anos de utilização, como é que tá essa balança do que o empresário fala, do que as empresas falam e do que vocês conseguem trazer de embasamento técnico aí também? O benefício fiscal hoje é zero risco, principalmente os mais consolidados que são de Santa Catarina, né? Ou estados que largaram um pouco mais na frente. Até poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, 4, tinha um problema nas importações por encomenda, na discussão de quem era o responsável pelo ICMS. Muitas vezes
fazia importações com empresas de 2 estados diferentes, isso há poucos anos atrás, e Santa Catarina recolhia o ICMS por ser o importador de Santa Catarina, no caso, por exemplo, nós, e o estado lá exigisse também o ICMS porque o adquirente, o recebedor também era de lá. Então, até muito pouco atrás, tinha essas discussões, esses riscos, esses custos não planejados, mas até que há pouco tempo atrás, aí sim foi homologado, foi batido o martelo de que na importação por encomenda, o responsável é o encomendante. É o importador, no caso, nós, né? Então, aí nessa questão não tem mais risco, mas a gente enfrenta muito isso em São Paulo, porque há muito pouquíssimo tempo atrás, a ferida nem cicatrizou ainda, eles tiveram esses problemas, e quando tem problema, o problema é muito dissipado, né? Quando tem um caso de sucesso, muitas vezes não se dissipa tanto quanto problemas. Então, a gente trazer bases legais, centros jurídicos, o nosso, que é muito competente, com o do cliente, para explicar e apresentar todas as leis, cases, e aí começa a ficar mais tranquilo, desde que tem ouvidos para ouvir, né? Então, o risco hoje não existe. Mas a gente está no Brasil, né? Mas a gente vende com tranquilidade o TTD daqui e de Rondônia. O pessoal do marketing está levantando a mão ali. A gente já está estourando o nosso tempo ali, mas eu queria que a gente desse um de cada vez aqui, uma síntese rápida, né? Então, um resumo do que a gente pode dar de dica para o empresário, uma dica fácil, uma dica rápida, dizer assim, olha, se você não importa, busca importação, como tu falou, Rodrigo, que cada um contribuísse em algo. Eu acho que isso aqui dá pra gente reverberar em vários podcasts, tem muito assunto pra gente poder trabalhar, mas pra gente poder ser bem otimizado com o tempo também. Queria começar pelo Moura. Moura, se pudesse dar uma dica em regimes especiais, qual é o primeiro passo que o nosso empresário precisa seguir? Assim, o que eu posso dizer é a gente olhar, entender... O empresário é o que mais entende o negócio dele, né? Ele entender o negócio dele. Se ele está comprando, produzindo e exportando, às vezes ele nem exporta direto, mas o cliente dele está exportando, ele tem oportunidade de redução de custo na cadeia. Então, ele ir atrás. Eu acho que esse é iniciar. Entender o negócio. Eu estou comprando, industrializando, estou produzindo, exportando ou vendendo para um cliente que eu sei que ele exporta o meu produto, cara, eu vou correr atrás que tem dinheiro na mesa para buscar um dinheiro bom, seguro, sem risco. Mas, claro, sempre buscando uma assessoria especializada naquele tema. Tá? Que é, às vezes, você sabe que tem que fazer e às vezes não procura um especialista e acaba criando um trauma no regime. Acho que isso é muito bom. Tomás, queria que tu deixasse um recado para o pessoal que está ouvindo aí também. Já não basta o Estado jogar contra o empresário. O empresário hoje é um herói. É verdade. O custo Brasil é altíssimo. A gente traz soluções para minimizar esse custo Brasil. Comentasse aí 30% do PIB, carga tributária. A logística é 18% no Brasil, porque a gente tem a logística bem precária. Então, a gente já parte de 48% atrás do mundo. Não à toa eu estava lendo ali um estudo de 190 países, a gente é o 124º em performance. Por causa do custo Brasil. Então, se a gente não procurar reduzir esse gap aí, e porque as empresas não sabem, a gente está em 124º, porque nem todo mundo conhece uma Vind, uma Open Market, para usufruir dos benefícios que existem e que nem todo mundo conhece. Desses 124, a gente cairia pela metade, com certeza, se todo mundo entendesse onde a gente consegue chegar. Então, é se aliar aos bons, aos que são incomodados, que querem fazer diferença, e é isso que faz a gente ser o que a gente é, e faz a gente se unir, porque a gente está junto aqui, porque a gente tem sempre o mesmo intuito. Sempre o mesmo propósito, né? Isso aí. Rodrigão. A minha esperança é que a reforma tributária ela simplifique o processo, porque o empresário ele tem que focar no que ele é especialista, no produto dele, no coração do negócio dele, no core. Se simplificar, ele vai poder trabalhar mais tranquilo. Hoje é muito complexo. Ele tem que realizar boas alianças. E ele não precisa ser especialista em benefícios fiscais, em parte tributária, jurídica. Tem que buscar assessorias
como você falou, que possam apoiá-lo. É isso. Muito bom, muito bom. Queria agradecer vocês. Acho que a gente conseguiu evoluir muito bem. Agradecer a presença de todos. A gente vai com certeza ter outros momentos desses. Acho que não é pelas empresas, mas é sim pelo Brasil. A gente sempre fala isso, né? Ter empresas saudáveis no Brasil, que tragam rentabilidade, que gerem empregos. Acho que é um pouco do que tu falou. E gostaria de agradecer o tempo que você dedicou também assistindo o nosso podcast. Queria convidar você a comentar aqui embaixo qual é o próximo assunto, o que você gostaria de saber, qual é um assunto que talvez você tenha dificuldade dentro da sua empresa, dentro da sua área estratégica. Queria contar com o seu apoio, com a sua ajuda. E nos vemos no próximo. Até a próxima.